em louvor te adorar. Meu coração diante do teu altar. Só a igreja adorando ao Senhor. Quem tem glória, dê glória. Quem tem aleluia, dê aleluia. Quem trouxe adoração essa noite, que pode adorar o nome de Jesus. Glória a Deus. Yeshua. Só a guitarra. Yeshua. Ele está aqui, Ele está aqui. Yeshua. Aplauda Jesus aí, aplauda Jesus, aplauda Jesus. Glória a Deus. Salmo de número 128. Trazer uma breve mensagem para a igreja. Alguns dias que eu estou com essa mensagem no meu coração, eu tenho tido até a oportunidade, irmão, de pregar. Mas eu gosto de dar oportunidade para os meus irmãos. Eu não gosto de ficar pregando direto. Eu já prego muito fora, né? Eu preguei sexta, preguei ontem, vou pregar hoje, vou pregar amanhã, vou pregar terça, vou pregar quarta. Isso é a misericórdia de Deus. Mas eu sinto que o Espírito Santo de Deus quer falar conosco através dessa mensagem muito simples, mas na temática de família. Salmo de número 128, serei bem breve, não me alongarei, mas eu creio que o Senhor vai falar conosco nessa temática de família. Na verdade, irmãos, se nós fôssemos para casa agora, né, nós já teríamos sentido a presença do Espírito Santo de Deus nesse lugar. Eu acredito que o crente mais insensível à presença de Deus, ele conseguiu sentir a presença do Senhor essa noite. Eu sempre ensino e falo que a fé não é um sentimento, né? A fé é uma certeza, é uma convicção. Mas o sentimento da presença de Deus, ele é notável, né? Quando o Senhor se manifesta. A Bíblia diz que aonde está o Espírito de Deus, aí há liberdade. Então nós temos liberdade essa noite, pelo louvor, pela palavra que será pregada, de adorar a Deus. Muitos estão aí no mundo, né, fazendo a vontade do adversário. Estão cegos, né? Mas eles não poupam a sua energia. Estão lá 3 da manhã, 5 da manhã. Alguns passam 4 dias, 5 dias sobre um efeito de uma droga, e não se cansam. Estão lá fazendo o que eles fazem. E nós estamos na presença de Deus. E a Bíblia diz que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Então nós temos liberdade de adorar aqui, pular, marchar, gritar. Essa igreja ainda é pentecostal, ainda adora a Deus. Salmo de número 128, verso 1, diz assim: bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Esse comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e tudo irá bem com você. A sua esposa no interior de sua casa será como a videira frutífera. Os seus filhos serão como os rebentos da oliveira ao redor da sua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Que o Senhor abençoe desde Sião,
para que você veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias de sua vida e veja os filhos dos teus filhos. Você pode dizer amém? Este salmo, irmão, eu até comentei, acho que foi no culto passado, quando eu fui fazer a leitura oficial, que esse salmo ele é um cântico de peregrinação, né? Cântico dos degraus. Se não me falha a memória, são 14 salmos que recebem essa nomenclatura. Esses salmos eram cantados, lidos, salmodiados na peregrinação, quando o povo estava indo em direção a Jerusalém para adorar. Isso tanto no período ante o cativeiro e o período pós-cativeiro, né? Porque alguns dos salmos aqui, dos cânticos dos degraus, são escritos no período do cativeiro e pós o cativeiro babilônico e no cativeiro babilônico, né? Como o salmo de número 126, que diz que as nações pagãs ouviam eles peregrinando, né? Cantando, adorando, e as nações pagãs diziam: Pai, grandes coisas fez o Senhor por esses, né? Eles estão felizes, estão alegres. E os peregrinos, os adoradores, diziam: grandes coisas fez o Senhor por nós, estamos felizes, estamos alegres. Mas o salmo de número 127, 128, ele tem uma peculiaridade, uma particularidade, porque ele trata dessa bênção familiar. É uma continuidade. Há quem diga que o salmo de número 128, por muitas vezes ele foi e é até hoje, na cultura judaica, ele é cantado, ele é lido nas celebrações de casamento, nas festas de casamento. Esse salmo ele é lembrado, porque ele fala, ele abrange, né, toda uma bênção familiar. Ele fala da bênção sobre o homem, ele fala da bênção sobre a esposa, ele fala da bênção sobre os filhos. E esse salmo eu anotei para compartilhar com os irmãos, que ele nos manifesta 3 bênçãos: a bênção pessoal, que é a bênção familiar; a bênção nacional, que é a bênção sobre toda a nação; e a bênção familiar. A bênção pessoal, a bênção familiar e a bênção nacional. Vamos repetir comigo no 3, diga comigo: bênção pessoal, diga comigo: bênção familiar, diga comigo: bênção nacional. Então esse salmo, né, ele apresenta essas 3 bênçãos. E o crente ama, o crente adora, né, uma bênção. Quem não gosta de receber uma bênção? A gente sente saudade do irmão Gilson, né, irmão? O bichinho está passando pelo processo. Bem quando o irmão Gilson colocava a mão no bolso e pega uma bênção. Porque todo mundo gosta de ser abençoado, receber uma bênção, um presente, um favor imerecido, uma graça. E esse salmo ele começa apresentando uma bênção pessoal com uma prerrogativa. Qual é a prerrogativa? Bem-aventurado, feliz é aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos, pois ele comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e tudo irá bem com ele. Nessa bênção pessoal, Diácono Deus, você pode observar, irmão Mário, que Deus está derivando 3 bênçãos dentro de uma. A primeira: esse homem, ele é abençoado porque ele teme a Deus. E como ele teme a Deus, ele vai ser abençoado. E sendo abençoado, o seu trabalho também será abençoado. O homem que teme a Deus, o homem que teme ao Senhor, o seu trabalho, segundo o salmo de número 128, ele vai ser abençoado. Então é uma bênção de prosperidade sobre o fruto do trabalho. A segunda bênção é uma bênção emocional, é um estado emocional. Ele diz que o homem que teme ao Senhor, esse homem será feliz. Diga comigo: feliz. Tem alguém feliz aqui essa noite? Amém ou não amém?
Então, ao homem que teme ao Senhor, ele vai passar por problemas, irmão Eltinho? Certamente. Por lutas? Vai. Por desertos? Sim. Vales tão extensos, grandes, que alguns homens de Deus nesses vales e desertos da vida, como Elias e irmã Catarina, chegou a pedir até a morte. Mas há uma bênção para o homem que teme o Senhor: ele será feliz. E eu quero liberar sobre a sua vida essa noite que Deus vai trabalhar nas tuas emoções, Deus vai trabalhar no teu emocional, Deus vai fazer por você aquilo que homem nenhum pode fazer, porque há uma bênção para o homem que teme ao Senhor: ele será feliz. Diga para o seu irmão que está do seu lado, diga para ele, diga para ela: você vai ser feliz. Diga assim: a felicidade habitará dentro da tua casa. E a outra bênção para esse homem que teme ao Senhor, nessa bênção pessoal, olha o que a Bíblia diz para ele: que com ele tudo irá bem. Glória a Deus. Você vai ser feliz, você vai comer do trabalho da sua mão, e você vai ser bom, ou vai ser próspero, porque essa bênção pessoal é para o homem que teme ao Senhor. E aqui que está o X, o Y da questão: o homem que teme ao Senhor. Essa bênção, ela é liberada para quem teme ao Senhor, e ela começa no pessoal e ela se estende sobre toda a família. Diga comigo: ela se estende para toda a família. Para o homem, Deus deriva 3. Para o homem, Deus deriva 3. Você vai comer do fruto do seu trabalho, você vai trabalhar e vai ser próspero. Eu vejo isso muito na vida da minha esposa, porque ela é uma mulher trabalhadora, irmão Mário. Trabalha, e eu posso dizer que ela é próspera, sabe? Em tudo que ela faz, ela coloca a mão. Deus tem abençoado. E a Rebeca está ali, ó, dormindo. Parece que não vai ser barulhenta. Vamos orar por ela, para ela ser barulhenta. O homem que teme a Deus, irmão, o homem que teme ao Senhor, o seu trabalho será abençoado. Deus vai abençoar o trabalho desse homem, porque Deus liberou para Adão: tu comerás do suor do teu trabalho. Tu vai trabalhar a partir de agora, mas tu vai comer do suor do teu trabalho. Levante a sua mão assim. Sua empresa não vai quebrar, seus negócios não irão falir. Se você teme ao Senhor, a tua casa, a tua vida será próspera. 2026 não vai ser ano que você vai quebrar ou que você vai sucumbir. Teu barco não vai naufragar. Se você ainda teme ao Senhor, se você teme a Deus, os teus negócios, eles irão aumentar, eles irão crescer. O mundo pode estar em crise, mas o céu não entra em crise. Ao homem que teme ao Senhor, há uma promessa: você comerá do suor do teu trabalho, e Deus há de prosperar o trabalho das tuas mãos. Segunda, será feliz. Terceiro, tudo com você vai bem. Eu lembro de uma mulher, irmão Mário, na Bíblia. A Bíblia chama ela de Sunamita. Essa mulher, Isabel, ela era visionária. Olha como ela era. A Bíblia diz que ela via Eliseu Gessiane passar. Ela via quem, gente? Eliseu, um profeta, um homem de Deus. Aí ela chegava para o esposo, pastor César, dizia assim: ó, quem está passando aí é um homem de Deus. Eu tenho uma ideia, homem. Porque tem mulher que é mais cheia de iniciativa, né? Porque tem ministérios que são sustentados pelo homem, mas tem ministério que é sustentado pela mulher. Que se não tivesse a mulher, pobre do caboclo, pobre do homem. E ela diz assim: olha, eu vejo que esse homem é homem de Deus, e eu tenho um plano, eu tenho uma estratégia. Toda vez que ele passar por aqui, ele vai ficar aqui em casa. Nós vamos fazer um quarto, e dentro desse quarto nós vamos colocar uma mesa, uma cama e um candeeiro para ele. Aí o homem disse: rapaz, pai, vamos fazer assim.
Aí, irmão, mas toda vez que o Eliseu passava por Sunem, ficava na casa da Sulamita. Ficava lá, descansava lá, pousava lá. E ele ficando ali, o homem de Deus, o homem que teme ao Senhor, olhou para aquela mulher e pensou: rapaz, eu vou recompensar ela por tudo que ela faz por mim. Chamou o servo dele e disse: o que é que essa mulher precisa? Pergunte a ela. E a Bíblia diz que o servo de Eliseu foi lá naquela mulher e perguntou: o que é que tu precisa? Ela disse: não preciso de nada, eu já habito no meio do meu povo, para mim tá bom demais. Aí o Geazim, provavelmente é ele, o servo dele, observando o servo de Eliseu, disse assim: rapaz, mas eu observo uma coisa, a mulher tá velha e não tem filho. Aí Eliseu: tem não? Pois chama ela. Olhou para ela e disse: olha, aqui um ano, no tempo da vida, tu vai ter um menino. Aí ela disse: não minta para tua serva. E assim como Eliseu falou, se cumpriu. Deus deu para a mulher um filho. O menino cresceu. Diga comigo: o menino cresceu. Não é a mensagem, mas se você quiser pegar, pegue. As suas coisas irão crescer. Você não está aí não, né, irmão? Ficou em casa. Aquilo que Deus te deu vai crescer. Você vai ver aquilo que Deus colocou na tua mão crescer. Vai crescer. O menino cresceu, aí Deus. Aí o menino, irmão, Marçal, para trabalhar com o pai, sentiu uma dor de cabeça muito forte. Morreu. Mas não morreu no trabalho, morreu em casa. A mulher correu no marido e disse: homem, manda os servos preparar o jumento, eu vou lá no homem de Deus. E o marido perguntou: mulher, aconteceu alguma coisa? Não está no esboço não, desceu agora isso aqui. Tanto tempo que eu não leio esse texto. Se eu errar alguma coisa, me perdoe. É porque eu estou tentando me lembrar, é o Espírito Santo que está me lembrando. E ela: não aconteceu nada não, homem, eu vou falar com ele. E lá vai ela, pega o jumento, pega os servos e vai. E quando ela está indo de longe, Eliseu avista ela: olha lá, mulher, o que é que ela quer, né? Vai lá, Geazim, pergunta a ela o que é que ela está precisando, o que é que ela deseja. E a Bíblia diz, olha o que a Bíblia diz, que quando o servo de Eliseu se aproximou dela, perguntou: tá tudo bem? O filho morto, a casa em crise, o luto instaurado. Ele olhou para o Geazim e disse assim: vai tudo bem. Você almoçou, você tem janta, quando chegar tem dinheiro até para o açaí. Tá aí, não deu um glória? Não estou te entendendo não, irmão. Mas Natália, ela olhou para o homem e disse assim: tá tudo bem, não se preocupe não. Porque o homem que teme ao Senhor pode passar pela crise que passar, mas dentro dele, mas no seu íntimo, o Espírito de Deus alegra a sua alma. Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é paz, é gozo, é alegria no Espírito Santo. O crente, irmão, ele pode ser fleumático, ele não pode ser tão introspectivo, ele não pode ser tão animado, ele pode ter uma personalidade mais retraída. Sim, ele pode, nós entendemos, mas a Bíblia diz que a alegria é um fruto do Espírito. Você pode ser mais calmo, mais retraído, pode ser um pouco antissocial, mas dentro do seu Espírito tem que habitar a alegria, pois a alegria é o fruto do Espírito, e quem é cheio de Deus é alegre. Pastor César, aí a raiva do diabo está na crise, está no luto, está no deserto. Como é que dá glória a Deus num negócio desse? Porque o mundo diz: só adora se está tudo bem. Eu imagino o diabo olhando para Jó, psicólogo por excelência, Satanás, olhando para Jó e diz: agora ele vai, as emoções dele destrói ele. No eu saí, no eu tornarei para lá. Bendito seja o nome do Senhor. Os amigos de Jó: confessa teu pecado, confessa, confessa, confessa. E ele: eu não confesso para vocês não, nem que ele me mate, nele eu esperarei. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre toda a terra. Porque tem uma bênção para o homem que teme ao Senhor, uma bênção de felicidade, de alegria. Você vai ser feliz, e tudo que você fizer vai bem. Lembra de José? Irmão Mário, José é um mistério. É o chefe da casa, é o chefe da casa de Potifar, é o chefe da prisão, depois vai ser o chefe do Egito. A Bíblia diz que tudo que ele pegava prosperava.
Por quê? Está escrito, Gênesis capítulo 40, 41. Deus era com José. Diga para esse irmão que está do seu lado, o mais cheiroso, ele não está usando Jequiti não, é Boticário, é Natura, Eudoro, é coisa boa que ele está usando aí hoje. Olha como ele está bonito. Diga aí para ele, diga para ela, a sua diferença não é os seus intelectuais, os seus adereços. A sua diferença não são as coisas dessa terra. A sua diferença é a presença de Deus na sua vida. Sabe por que seu trabalho é abençoado? É porque você está lá naquele trabalho. Sabe por que essa igreja é abençoada? Porque você está aqui. E a bênção de Deus é sobre a tua vida, a presença de Deus. É uma bênção familiar. Só que eu imagino Deus, pastor Sérgio, assim, mas agora eu vou estender essa bênção para toda a família. Essa bênção pessoal vai estender-se para toda a família. Porque a tua esposa, no interior da casa, o que é o interior da casa? O interior da casa é a intimidade. Irmão, eu sou sincero, irmão Maria de Jesus, eu sou sincero, eu tenho vergonha de entrar na cozinha da casa dos outros. Tenho vergonha de entrar no quarto de alguém, porque o interior da casa é a intimidade da pessoa. E nem é toda pessoa que eu coloco para dentro da minha casa, da minha intimidade. Eu acho que pouquíssimos amigos meus entrar dentro do meu quarto. Se não me falha a minha curta memória, só o Leandro entrou lá e para assistir um jogo. E ainda a nega disse assim: Sérgio, coloque gente dentro do nosso quarto não. Porque o interior da casa fala da intimidade. Aí ele está dizendo assim, ó, sua esposa no interior, na intimidade, será como a videira frutífera. A videira frutífera, ela fala da longevidade. A videira frutífera, ela fala da produção. Você já leu Provérbios 30? Quando fala da mulher virtuosa? A mulher virtuosa, ela não acorda 10 da manhã não, meu tio. Acabou glória, né? Será que se faz mulher virtuosa ainda? A mulher virtuosa, se no dia de feriado, de folga, tudo bem, você está cansada, mas ela não acorda meio dia não, procurando café feito não. A Bíblia diz que ela levanta cedo. E na sua cozinha, no interior da sua casa, ela vai trabalhar para cuidar da sua família, porque ela é como a videira frutífera. Aí a bênção se estende, porque a bênção continua dizendo que os seus filhos serão como os rebentos da oliveira. Diga comigo, rebentos da oliveira. Ficou feio, mais alto, rebentos da oliveira. A oliveira é uma árvore forte, é uma árvore duradoura. O texto está dizendo, glória a Deus, teus filhos serão fortes. Haverá longevidade de vida para os teus filhos. Qual é o primeiro mandamento com promessa? Honra teu pai, honra tua mãe, para que viva muitos dias na terra. Bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor. Eu quero liberar profeticamente: a crise não chegará na tua porta. O tempo de escassez, ou no tempo da escassez, tu serás próspero. Vamos pregar junto? Para ficar bonito. Pegue na mão do seu irmão aí. Vamos pregar junto. Isso, pegue na mão dele, pegue na mão dela. Diga para ele e diga para ela: no tempo de escassez, você vai ser próspero, porque a bênção do Senhor é sobre a sua vida, é sobre a sua casa. Vou te provar na Bíblia. Gênesis capítulo de número 26. A terra está em crise, a terra está em fome. Isaac vai descer para o Egito. Deus diz para ele: não desça ao Egito, habita em Gerar. Tem fome na terra, tem seca na terra, mas a Bíblia diz que Isaac plantou e no mesmo ano ele colheu 100 por 1. Não foi no outro ano, não foi depois de 2 anos, não foi depois de 5 anos. No mesmo ano ele plantou e ele colheu. Pastor César, se não bastasse, ele começou a desentulhar os poços que estavam entulhados. Irmão Mário, a Bíblia diz que o que não dava água desde os tempos de Abraão começou a dar água. Começou a dar água. Levante a mão para adorar. Uma mão é
porque eu sou barulhento, mas eu só prego a Bíblia. Jeremias 17, verso 7. Olha o que a Bíblia diz: bendito é aquele que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. É Bíblia, não é cor da minha cabeça não. Porque ele é como a árvore plantada junto ao ribeiro das águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. Não receia quando vem o calor, vem a crise, não atinge ele, porque as suas folhas permanecem verdes. E no ano da seca, no ano da crise, ele não se perturba e nem deixa de dar fruta. Sabe quando foi que nós começamos a empresariar? Olha que palavra, empresariar. Sabe como, irmão Mara? Auxílio da pandemia. Todo mundo dentro de casa, ninguém sai. Auxílio 1.200, 600 meu, 600 dela. Vamos vender din-din, né? Começa a fazer din-din. Inverno, chuva, vamos fazer pamonha. E tome pamonha. Aprendeu a fazer bolo, vai bolo. Aprendeu a fazer salgado, vai salgado. Enquanto o mundo estava em crise, com 600 reais do auxílio, nós montamos uma empresa. Hoje, casa nova, carro, moto, terreno, outro filho. Bem-aventurado é o homem que teme o Senhor. Irmão Serginho, você é melhor? Não, sou tão pecador quanto você. Qual é o segredo? Esteja na presença de Deus. Não saia da presença do Senhor, porque o homem que teme ao Senhor, ele será abençoado, ele e toda a sua casa. Levante a sua mão. Essa palavra é muito profética e verdadeira sobre a sua vida. Você vai dizer em alto e bom som: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Alguém recebeu ali atrás? Quem recebe aqui no altar? Quem recebe aqui na nave da igreja? Você vai dizer antes que o Senhor volte: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, pois é uma promessa de Deus sobre a sua vida. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, pois ele comerá do seu trabalho, ele será feliz, tudo que ele fizer irá bem. A sua mulher será como a videira frutífera, os seus filhos serão como os rebentos da oliveira. Eis que bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor. Amadarabaxarabadarabas. Ai, abadaiaçore, baiaceia. Salmos de número 1. Bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não detém os seus caminhos, não detém a sua vida no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia. Pois ele será como a árvore plantada junto ao ribeiro das águas, que dá o seu fruto na sua estação certa. Glória a Deus. Você pode adorar o nome do Senhor Jesus essa noite. Pensa pessoal, pensa familiar. E a terceira bênção, e eu encerro agora, a bênção nacional. Gente, eu fico olhando isso aqui, sabe, e imaginando como Deus está olhando para uma família e prometendo para essa família que essa família será uma referência da bênção dele em âmbito nacional. Salmo de número 128. Olha o que a Bíblia diz. Salmo de número 128, o verso 5: que o Senhor abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias da sua vida. Glória a Deus.
Enquanto as pessoas estão dizendo isso e aquilo do governo, da economia, dos que estão nos poderes, há uma promessa sobre nós. Nós iremos ver a bênção de Deus sobre a nossa nação. Sabe por que o Brasil só não está pior? Porque dentro dessa nação ainda tem 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal. E veja os filhos dos teus filhos, paz sobre Israel. Imagina para a irmã Tereza, nós vinha conversando no dia que nós fomos para Camusim. Quantos netos, irmã Tereza? É mais de 20? 14? Isso é. E 5 bisnetos. Vê o filho dos seus filhos. Imagina o pastor Chaga. Irmão Mário, o pastor Chaga recebeu promessa de pregar nos Gideões. Talvez ele pensou que ia entrar dentro do pássaro de ferro e não pregar. Agora entrar dentro do pássaro de ferro para ver o filho dos seus filhos, isso é muito melhor e maior do que você pregar nos Gideões. Porque a primeira igreja é a família. É a confirmação de um ministério de sucesso. E a Ivani Lima está ali com a Rebeca do lado dela. Irmão Mário, não é porque é minha filha não, mas irmão Zé Roberto, menina linda, velho. O caboclo que se achegar, linda demais. Isso é a benção. E eu já estou doutrinando o Isaac. Estudar, casar, dar netinho pro papai. O amor de pai eu já provei. Eu vou provar o amor de vô, que diz que é maior do que o amor de pai. Você vai ver o filho dos teus filhos e a bênção sobre a nação brasileira. Porque enquanto a igreja estiver aqui na terra, nós não nos renderemos ao comunismo. Glória a Deus. Enquanto nós estivermos na terra, por mais que doa pregar isso hoje, e nós somos muito falhos para estar pregando essas coisas, pecado ainda será pecado. Mas nós veremos a bênção sobre os nossos filhos, sobre a nossa nação e principalmente sobre a nossa família. Quem recebe essa palavra, aplauda o nome do Senhor Jesus bem forte. Irmão Júnior dando o rodízio em nome de Jesus.